Sejam todos bem-vindos ao canal O Ser do Ser. E como sempre, para não esquecer, já deixa aquele joinha pra gente, para que esse conteúdo possa chegar a muito mais pessoas. O assunto do vídeo de hoje será quanto à possível natureza de Nibiru, este astro cuja existência vem se tornando cada vez mais discutida a cada dia que passa. E com isso também o número de pessoas que admitem que realmente possa haver algo que esteja se aproximando do nosso planeta aumenta a cada dia que passa. Muitos acreditam que ele irá trazer grandes catástrofes naturais, pois levam em consideração que, assim como a teoria de Charles Darwin, na qual defende a ideia de que todas as formas de vida existentes na Terra hoje são, na verdade, resultados de uma série de acontecimentos involuntários e aleatórios, e que, segundo ela, nós todos só existimos hoje como simples frutos do acaso. E da mesma forma pensam que nós, que somos habitantes da Terra, não vemos um evento apocalíptico de grandes proporções gerado pela queda de um grande meteoro em nosso planeta, apenas porque suas trajetórias, embora já passaram muito próximas, ainda não estiveram em rota de colisão com a Terra. E neste caso, estamos falando de grandes asteroides que poderiam causar estragos gigantescos em uma grande área do planeta. Pois, como é divulgado, muitos objetos de pequenas proporções entram em nossa atmosfera a todo momento e a maioria deles são destruídos antes mesmo de tocar o solo. Agora eu gostaria de fazer uma pergunta a vocês. Vocês realmente acreditam, primeiro, que nós, seres humanos e toda a vida que existe na Terra, podem ser mesmo apenas frutos do acaso? E que também só estamos vivos neste planeta por pura sorte? E que a qualquer momento um meteoro de grandes proporções pode simplesmente resolver cair aqui e acabar com tudo em um piscar de olhos? Muito embora um sim fosse a resposta cientificamente correta para essas questões, eu pessoalmente não acredito nessas teorias. E eu vou dizer o porquê. Primeiro, porque eu acredito que fomos criados por um ser de natureza superior, o qual poderia ser chamado por quase todos como Deus. Assim como quase todos os povos da Terra acreditam que exista uma divindade superior que de alguma forma nos auxilia durante toda a nossa existência neste mundo. E que tudo o que acontece em nossas vidas possua um propósito pré-determinado e onde nada acontece por acaso. E segundo, eu, assim como a maioria das pessoas, mesmo sem ter um telescópio, posso olhar para o céu em uma noite de lua cheia e contemplar mesmo a olho nu gigantescas crateras na superfície da Lua, as quais só poderiam ter sido causadas por quedas de gigantescos asteroides, mesmo ela possuindo uma superfície 13 vezes e meia menor do que a superfície da Terra. A explicação científica para essa questão seria porque a Terra possui uma grande e forte atmosfera, a qual nos protege de sofrer tais impactos. Mas será mesmo que nossa atmosfera seria capaz de nos proteger de asteroides que causaram todas aquelas enormes crateras? A Terra, segundo o que é contado, já sofreu com a queda de grandes asteroides, e que, segundo a teoria, seria uma dessas quedas a provável responsável pela extinção dos dinossauros. E também existem evidências de outras quedas de menores proporções. Mas eu acredito que, devido ao fato da superfície terrestre ser 13 vezes e meia maior do que a superfície da Lua, esses tipos de ocorrências de quedas de meteoros em nosso planeta deveriam ser muito mais comuns, se eles simplesmente pudessem cair aqui com a mesma frequência que suas quedas podem ser observadas em outros planetas do nosso sistema solar. E por esse motivo, eu pessoalmente acredito que exista muito mais entre o céu e a terra do que pode presumir a vã filosofia, e que com certeza existe algo ou algum tipo de poder superior que nos proteja de tais acontecimentos. Pois basta dar uma pequena olhada na tamanha beleza de toda a superfície deste nosso incrível e maravilhoso planeta para perceber que existe muito mais por trás de tudo isso do que meros acasos do destino. Mas compreendo que o homem
tendo conhecimento apenas dos tipos de vida que são normalmente encontrados na Terra, não possa compreender essas coisas. Mas, como já foi dito em outro vídeo aqui do canal, tem-se que levar em consideração a possibilidade de haverem no universo formas de vida de natureza totalmente diferentes da nossa, podendo até mesmo se tratar de uma forma de vida de natureza não orgânica, talvez de natureza energética, por exemplo, e podendo possuir dimensões e possibilidades totalmente inimagináveis para nós. Como eu já disse várias vezes neste canal, eu não acredito que o que está se aproximando e causando tantas alterações no nosso planeta seja simplesmente um corpo celeste que vaga pelo espaço percorrendo uma órbita pré-determinada e que temos que torcer para que ou tudo isso não passe de uma grande mentira e que Nibiru não exista, ou que, se for verdade quanto à sua existência, que a sorte nos ajude e que a sua órbita passe longe daqui. E também, como já foi divulgado aqui no canal, renomados astrônomos, pesquisadores e cientistas, reconhecidos mundialmente, já tentaram, sem sucesso, prever a chegada deste astro, mas até agora ninguém chegou nem perto quanto à data da sua chegada. E agora eu te pergunto, por que será? E quanto a isso, eu gostaria de ressaltar o fato de que a verdade mais verdadeira de todas as verdades, ou o acontecimento mais real e incontestável, com o passar de um grande espaço de tempo, com certeza se tornará em um mito, pois as provas de tais acontecimentos podem não mais existir, ou talvez nem exista uma real intenção de provar sua autenticidade, talvez porque isso abra possibilidades de alterações e manipulações na história, de forma que beneficiem o manipulador. E com o passar de mais tempo ainda, o mito se tornará em uma lenda, ou um conto da carochinha, se preferir, não contendo mais assim nenhuma credibilidade historicamente falando. O que, sem dúvida nenhuma, não muda o fato quanto ao seu real acontecimento. O que eu quero dizer é que algumas das histórias que ouvimos contar hoje e que não fazem nenhum sentido podem ser literalmente verdadeiras. E por esse motivo, eu gostaria de falar a vocês a respeito de uma informação que nos foi enviada por um inscrito aqui no nosso canal essa semana e que eu achei muito interessante. E essa informação se trata da existência de um livro intitulado Na Luz da Verdade, Mensagem do Graal. Uma obra que traz conhecimentos profundos e que levam aqueles que se interessam pela espiritualidade e buscam respostas a diversas questões da existência humana à redescoberta da responsabilidade que temos por nossa própria trajetória. Uma obra, sem dúvida nenhuma, muito interessante e que chega a trazer ao leitor uma certa impressão que, na verdade, o autor do texto tenha um conhecimento de certa forma extra-humano sobre os assuntos que são tratados nessa obra, composta por 3 volumes. Uma obra escrita por um alemão chamado von Abdruschen, entre os anos de 1923 a 1937, e posteriormente traduzidos para o português por uma entidade brasileira chamada A Ordem do Graal na Terra, tendo sua 8ª edição lançada em 2002. Essa semana eu pude ler apenas o 1º volume e achei todo o conteúdo de uma impressionante singularidade e meio que enigmático, pois trata os assuntos de uma forma diferente da que são normalmente tratados por outros autores. Para as pessoas que tiverem interesse em ler essa obra, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. E nesse 1º volume, que foi publicado no ano de 1937, possui um capítulo intitulado O Grande Cometa, o qual eu gostaria de ler para vocês na íntegra. Já há anos, vêm os entendidos falando da vinda dessa estrela tão significativa, e o número dos que a esperam vai assim aumentando cada vez mais e mais vão se densificando as alusões a respeito, de maneira que, na realidade, deve estar iminente seu aparecimento. Entretanto, o que ela significa, o que traz, de onde vem, não foi esclarecido direito. Julgam que sua vinda acarretará transformações de caráter incisivo,
Contudo, essa estrela significa muito mais. Estrela de Belém pode ela ser chamada, porque é da mesmíssima espécie daquela. Sua força levanta as águas para grandes alturas, traz catástrofes climáticas e outros fenômenos mais. A terra treme quando seus raios a envolvem. Desde o acontecimento em Belém, nada mais ocorreu de semelhante. Tal como a estrela de Belém, também esta se desligou do reino eterno dos espíritos primordiais numa determinada época, a fim de que chegasse a atuar nessa terra no momento exato em que deverão passar por toda a humanidade os anos de iluminação espiritual. A estrela vem fazendo seu percurso em linha reta desde o reino eterno até essa parte do universo. Seu núcleo está repleto de elevada força espiritual. Envolver-se-á com a matéria e dessa forma será visível também para os seres humanos terrenos. Seguro e imperturbável, prossegue o cometa em seu rumo e na hora certa estará presente, conforme há milênios já foi determinado. Os primeiros e imediatos efeitos já principiaram nos últimos anos. Quem não quiser ver e ouvir isto, quem não sentir o ridículo de pretender apresentar tudo quanto já vem acontecendo de extraordinário como fatos comuns, para esse, naturalmente, toda a ajuda é inútil. Ou quer fazer como o avestruz por medo, ou está sobrecarregado com a pior restrição. A ambas as espécies deve-se deixar seguir seu caminho sossegadamente, podendo apenas dar um sorriso ante as suas afirmações de fácil contestação. Aos que entendem, poderia ser dito outrossim, onde irão bater os primeiros raios fortes. Mas, como tais radiações envolverão a Terra toda, pouco a pouco, não há motivo para entrar em maiores explicações a respeito. Decorrerão anos até chegar a esse ponto, e passarão anos até que a Terra torne a ficar livre dessa influência. Então ela estará purificada e renovada em todos os sentidos, para bênçãos e alegria dos seus habitantes. Nunca foi tão bela quanto há de ficar. Por isso, deve cada fiel olhar para o futuro com serena confiança, sem se apavorar com o que possa acontecer nos próximos anos. Se puder volver os olhos para Deus cheios de confiança, não lhe sobrevirá nenhum sofrimento. Bom, ao ler esse capítulo do livro, eu tive uma clara impressão que esse texto, na verdade, se trate, talvez, de uma grande profecia, e que revelaria que uma estrela assim como a estrela de Belém, a qual não possui uma órbita pré-determinada como as outras estrelas, possa, na verdade, possuir algum tipo de consciência, e estando viva, de alguma forma, servindo a um propósito superior, o que bate com aquilo que eu acredito já há algum tempo, que é que o que está vindo por aí não seja um simples corpo celeste, pois, se assim o fosse, ele já teria chegado. Mas acredito sim que esse objeto possua algum tipo de consciência e que está relacionado intimamente com forças superiores que protegem a raça humana há milhares de anos. Sendo assim, quero deixar claro mais uma vez que o objetivo desse vídeo não é de forma alguma gerar pânico, mas sim de trazer uma mensagem de esperança no futuro e dizer que o nosso futuro não está nas mãos dos homens, os quais se mostram a cada dia que passa mais corruptos e egoístas, mas sim que o nosso futuro está nas mãos de Deus, o qual eu acredito que se fará presente no desenrolar dessa antiga profecia, que está por se realizar nos próximos anos. Mas se você gostou desse vídeo, deixa aquele joinha aí pra gente, para que esse conteúdo possa chegar a muito mais pessoas, e se inscreva no nosso canal se você ainda não é inscrito, e no mais, uma ótima semana a todos, muita paz e até a próxima.